Olá, muito bom dia para você de casa. Estamos começando o programa Na Cozinha com o Chefe desta segunda-feira. E uma segunda-feira inteiramente inclusiva, aonde nós vamos conhecer um pouco mais do talento do meu convidado. O Henrique Gurgel, que é cadeirante paralímpico, tem um monte de medalhas. Henrique, depois você vai contar só um pouquinho disso aqui, né? São mais de 80, é isso? A gente faz um resumo. Nesses 9 anos são nessa base de 4 Caramba, já 9 anos treinando e competindo. É, a natação já tem um tempo. O peso agora tem 3 anos. É? Depois eu quero saber essa coisa do peso, como é que é feito essa competição de peso, porque acredite, a natação eu acho que muitos já acompanharam, mas o peso, né, é diferente. Tem um arranque, tem aquela coisa toda, né? No levantamento de peso paralímpico tem outro específico, aí eu vou explicar como é que funciona. Muito bem. Você gosta de sobremesa? Bom, quando a nutricionista deixa, mas eu gosto. Ah, é? Você é todo controlado. Rapaz, eu vou botar a sua nutricionista hoje de castigo, porque hoje nós vamos fazer bolinhos de coco, bolinhos que são uma verdadeira loucura. Aí aproveita aí você para ir pegando o seu caderninho de receitas, porque enquanto isso eu quero aproveitar para desejar a você e a toda a sua família, nesta segunda-feira fantástica, um dia de muita paz, saúde e harmonia. Na minha Horengekyo. Muito boa sorte. É isso que eu lhe desejo, tá bom? Agora vamos fazer o seguinte? Vamos anotar os ingredientes da receita? Vamos lá? Primeiro do bolinho, depois da cobertura e aí eu vou contar como a gente vai fazer essa brincadeira. Vem, Juninho, ingredientes da receita. Olha, gente, para massa do bolinho, você vai precisar de 4 ovos, 2 xícaras de açúcar, 1 colher de sopa bem cheia de óleo de soja, 3 xícaras de farinha de trigo com fermento, 100 gramas de coco ralado desidratado, também 1 xícara de chá de leite de coco e 1 colherinha de sal ou uma pitadinha de sal, tá? Para o recheio, 1 lata de beijinho de coco. Para a cobertura, 1 lata de leite condensado, 1 colher de sopa de margarina e coco ralado desidratado para polvilhar. Agora que você já anotou todos os ingredientes dessa receita, nós vamos começar preparando o bolo, tá bom? Henrique, quando você não tem esse controle assim da nutricionista, digamos assim, se é que você tem algum momento que não tem, o que é que você gosta mais de comer? Geralmente, sei lá, uma coisa que não esteja no cardápio. Um carboidrato. Não, na dieta tem carboidrato, né? Tem. Geralmente tem o arroz, geralmente tem o pão. Mas o pão, muitas vezes, ela quase que tira, substitui pelo cuscuz. Entendi. Ou coloca outras coisas alternativas. Entendi. Mas assim, né? Como qualquer outra, a gente belisca aí essas partes doces e de vez em quando come alguma coisa diferente. Mas você treina muito, né? Segunda a sexta ou segunda a sábado, às vezes. Quantas horas por dia, em média? São 2 treinos por dia, em torno de 1 hora a 2 horas cada treino. Cada treino? 2 momentos no dia. Piscina e o peso. E o peso. Você começou, então, pela natação, foi isso? Sim, eu ainda estou nela, mas agora tem uma... dependendo da época do ano, da preparação, eu tenho uma competição mais importante de uma modalidade ou de outra, eu concentro ela mais uma ou outra. Entendi. Gente, só explicando para vocês, na massa do bolo, nós já colocamos os ovos, o óleo e o açúcar para dar uma mexida, tá bom? E aí nós vamos bater um pouquinho para ficar levemente esbranquiçada essa mistura, tá? E quando você faz a competição de natação, vocês usam um suporte na perna, no pé, como é? Não, geralmente... É livre? É livre. É? Porque é regra, né? A gente não pode ter nenhum equipamento que dê suporte. Ah, não pode? O corpo tem que ser totalmente livre na água. Logicamente que existe algumas dificuldades que você vai ter por conta dos movimentos das pernas, por exemplo, que a gente não tem. Mas ele é um movimento aberto, você não pode usar nada. Entendi. E tem as mesmas modalidades como peito, borboleta, crawl? Só que tem alguns tipos de deficiência que eles não vão ter certas categorias. Por exemplo, um atleta de, sei lá, que é tetraplégico, não vai fazer um borboleta. Entendi, então, entendi. Tem uma diferença. Entendi. E aí me conta um pouquinho da conquista das medalhas. São quantas ao todo? Aqui você trouxe umas principais, mas são quantas ao todo?
Assim, eu posso dizer que da última vez que eu contei estava em 80, né? Quantos anos competindo para 80 medalhas? Isso são de 2008 para cá. Gente, então praticamente 10 anos, né? Porque como o volume de medalhas aumenta, por conta que a natação você tem 3, 4 provas, né? Então, numa competição você traz 2, 3, 4 medalhas, sim, né? Sim. Mas aí essa trajetória já tem, 2008, 2009. 9 vai fazer 10 anos, E eu entrei né? para o circuito internacional em 2010. Entendi. E aí comecei para competições fora do Brasil. Entendi. Deixa eu colocar aqui um pouquinho de sal, que você também vai acompanhando a receita. Aí nós vamos acrescentar o leite de coco, também o coco desidratado e a farinha de trigo com fermento, tá, gente? Eu vou mexendo aqui. Henrique, então vai falando um pouquinho dessas medalhas que nós temos ali. Vamos começar da de baixo, de lá pra cá, dessas de baixo. O ano passado foi importante porque existiu os primeiros Jogos Universitários Paralímpicos. Que aí é uma edição que é a nível de Brasil. E ele vai servir de classificatória para um Pan-Americano. Entendi. Então, por eu estar cursando mestrado e ainda estar no nível superior, eu pude ir para o universitário. Para o universitário. E aí, do começo do ano, geralmente tem a Argentina, que são essas que tem a fita azul com branca. Né? Sim. E lá na competição também, a gente fica no mesmo alojamento, é muito importante, é interessante porque tem outros países. Entendi. E aí a gente começa... Você teve na Alemanha também, essa outra da Alemanha? Isso foi em Berlim, tive lá em 2012, 2013, e lá é o maior aberto paralímpico de natação do mundo, com mais de 70 países. Caramba, quantos dias de competição? 4 dias, geralmente levam 4 dias, porque tem as fases classificatórias, você tem provas de manhã com 20 atletas, você tem provas à tarde, tipo com 8 atletas, você se classifica entre os 8. Entendi. Agora, deixa eu colocando, gente, eu bati tudo, né? Agora eu vou colocando a massa nas forminhas. Henrique, me conta uma coisa, você é formado em quê? Eu me formei em Educação Física aqui em Fortaleza mesmo, por uma universidade daqui. Sim. E acabei entrando no esporte como gestão, onde eu fui gestor. Sim. E acabei indo pelo lado da saúde. Também, nesse né? caso. Entendi. E hoje você é professor universitário também? Eu dou aula em algumas faculdades, universidades. E nesse caso, esse suporte eu tive também a partir da entidade que eu fundei, que é a Associação de Esporte Adaptado do Ceará, que nela eu tenho projetos sociais, né? Eu tenho crianças com deficiência que fazem reabilitação e treinamento esportivo. Tanto a gente atende a comunidade sem deficiência e a comunidade com deficiência. Que bacana, gente. Eu vou pedir que você explique do projeto no próximo bloco, tá bom? Gente, agora que o bolinho tá pronto, o primeiro passo é colocar no forno por aproximadamente 20 a 25 minutos em forno médio de 200 graus. Aí no próximo bloco a gente vai montar esses deliciosos bolinhos de coco. Não sai daí!